O Regional dos Frades do Espírito Santo se reuniu na Casa Verde, aos pés do Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Formado pelas paróquias Santa Clara de Assis, de Colatina, e Nossa Senhora do Rosário, de Vila Velha, e pelo Santuário de Nossa Senhora da Penha, o Regional Capixaba é o menor da província que está presente em 5 estados do Brasil e na Fundação Imaculada Mãe de Deus de Angola. O encontro teve início com a oração da manhã e uma breve reflexão sobre a memória da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja. Maria, Mãe da Igreja, Rainha Universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel o povo do Senhor, que o mundo se transforme num reino de amor. Na sequência, os frades realizaram a leitura de um trecho do livro São Francisco das Chagas, 2 sermões do padre Antônio Vieira, escrito pelo frei Clarencio Neotti, por ocasião dos 800 anos da impressão das chagas de São Francisco de Assis. Nós estamos celebrando 800 anos do chagamento de São Francisco de Assis, da data em que ele recebeu de Jesus as 5 chagas no Monte Alverne. E nós nos podemos perguntar o que ela tem a ver com o nosso tempo de hoje. Eu penso que o sofrimento, continua sempre um mistério, porém ele tem muito a ver com a nossa redenção, com a alegria da salvação eterna. Por isso, as chagas de São Francisco, como as chagas de Jesus, nos vêm dar um sentido novo para o sofrimento, que é o sentido redentivo. Muitas vezes nós reclamamos do sofrimento, muitas vezes rezamos para que Deus nos tire o sofrimento. Olhe o comportamento de São Francisco. Assim que ele recebeu as chagas, ele compôs uma oração de agradecimento a Deus pelas chagas que ele tinha recebido. Quando é que nós criamos esta mentalidade de agradecer a Deus, de participar deste caminho de salvação que é o sofrimento humano? Além de oração e reflexão da vida fraterna, os 3 frades que estiveram na Itália para um período de aprofundamento franciscano tiveram a oportunidade de partilhar com os confrades como foi essa experiência. Durante 15 dias nós percorremos os passos que São Francisco fez desde Roma, onde ele visitou o sepulcro de São Pedro, né, como peregrino. Os italianos naquela época tinham essa dimensão espiritual de peregrinar pelas igrejas, principalmente ir até a capital. Na época não havia, obviamente, o Vaticano, mas tinha a Basílica de São João do Latrão, onde lá ele esteve. Depois ele retorna para Assis e tem todo aquele processo de conversão dele. E o último dia, os últimos 3 dias da nossa viagem, nós fomos até o alto do Monte Alverne, onde São Francisco recebeu a graça das 5 chagas de Jesus. Jesus que se apresentou a ele naquele monte, revestido de um serafim alado. E como uma resposta ao pedido dele, em preparação à Quaresma de São Miguel, de que ele gostaria de receber, de sentir no corpo e na alma toda a dor e todo o amor que Jesus sentiu e continua sentindo pela humanidade. De lá nós também saímos assim, não com as chagas nas mãos, mas com uma chaga, uma ferida no coração, no sentimento de compaixão pela dor de Jesus pela humanidade. O que me marcou muito é o afeto do povo a ele. São muitos peregrinos que fazem sem sentir cansaço os passos de Francisco. Inclusive, encontrei lá 3 brasileiros, que iam ficar um mês fazendo todo o percurso, uma parte do percurso que São Francisco fazia a pé. Então, para mim, foi uma experiência muito grandiosa, né? Retornar a Assis
num momento tão especial como este, quando celebramos 800 anos da impressão das chagas do seráfico Pai São Francisco. E a gente percebe também nessa geografia como que São Francisco também andou por muitos lugares. Ele esteve em Roma também, né? Ele foi também na região da Toscana, mais ao norte, lá onde fica o Monte Alverne, onde também nós tivemos essa experiência. Vale de Cortona, a cidade de Cortona, uma cidade também importante da época. Então, assim, foi uma experiência muito bonita, interessante, que a gente viveu ali 3 dias em Roma, também visitando os lugares importantes, né, da nossa fé católica, como o Vaticano. O próprio São Francisco, claro, não tinha o Vaticano na época, mas tinha ali a Catedral do Papa, né? Então ele procurou a aprovação da regra oral ali junto do Papa. Então nós começamos assim por Roma e fomos chegando ao centro, que foi aquela semana que nós passamos na cidade de Assis. E lá nós visitamos São Damião, visitamos a Basílica da Porciúncula, com a igrejinha, né, de São Francisco. Então foi a oportunidade da gente poder conhecer, hoje ler as fontes franciscanas a partir também de uma experiência real e concreta desses lugares ali preservados, né, pelo ser humano, mas que a própria natureza também conta, né, traz para a gente, reporta a gente aquela experiência original do próprio São Francisco. Os freis que estiveram no capítulo das Esteiras e na reunião dos guardiães em Agudos, São Paulo, fizeram uma avaliação dos encontros. Por fim, o frei Djalmo Fucchi, coordenador do regional, passou algumas orientações sobre a visita canônica a ser realizada no fim de agosto e pediu sugestões para a Festa da Penha 2025. O próximo encontro regional está marcado para os dias 16 e 17 de setembro.